carboidratos complexos, que é pão, arroz, batata e massa. Isso pode comer? Pode, mas não exagere. Boca seca, perda de peso. Perda de peso é um sinal que é muito chamativo de um diabetes bem descompensado, né? Alguém que começou a perder peso sem estar fazendo o porquê disso, né? Sem estar fazendo dieta, sem estar fazendo atividade física. Então, a cantose na verdade, é uma manifestação da pele de resistência à ação da insulina. Então, isso é o que a gente vê geralmente atrás do pescoço, de pessoas que estão acima do peso, uma manchinha escura que você vê geralmente atrás do pescoço, em áreas de dobras, né? Começando Medicina em Evidência, podcast de entrevistas médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidências. Para o assunto de hoje, o tema é diabetes. Diabetes é um tema do meu dia a dia, né? Eu já coloquei aqui na apresentação, eu sou endócrino, mas para falar de um assunto tão importante, tão amplo e que hoje é quase uma subespecialidade dentro da endocrinologia, chamei um colega. Esse meu convidado, ele é especialista em diabetes, ele é professor da Escola de Medicina da PUC do Paraná, doutor em Ciências da Saúde, e ele é responsável pelo programa de diabetes da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Então, vamos falar aí bastante coisa sobre diabetes. Eu vou estar mediando um assunto que eu conheço, mas que vai ter do meu lado o Dr. Alexei Volaco, que é um colega que eu já conheço há um tempo, admiro bastante, gosto bastante do teu estilo, da tua conduta, e acho que vai poder agregar muito aí para o nosso público aí de informação, trazer uma informação leve, mas trazer informação também, como diz aqui o nome do podcast, né? Com evidência, com seriedade. Legal, Andrezinho. Agradeço o seu convite de estar participando aqui do seu podcast. André é meu amigo de muito tempo, né? E alguém que eu fico muito à vontade para discutir, e agradeço as palavras gentis que você falou a respeito de mim. Muito bem. E, bom, diabetes é um tema, como a gente colocou, amplo, ele não é um tipo só de doença, né? Mas ele é uma doença. Diabetes é uma alteração. Como é que a gente diagnostica? Como é que o paciente sabe que ele é portador de diabetes, seja lá qual for o tipo? Então, diabetes é uma doença que é muito prevalente. A gente tem, assim, praticamente 10% da população atualmente tem diabetes, né? E é uma doença de saúde pública, é uma preocupação de saúde pública. Então, muito do que eu tenho na atuação na Secretaria Municipal de Saúde tem a ver com trabalhar próximo à atenção primária à saúde, que é uma doença que os médicos de unidade de saúde, os médicos clínicos têm que dominar, né? Claro que o endócrino é o especialista, mas do ponto de vista de sistema de saúde, deveria ficar os pacientes com casos mais complicados. Mas assim, diabetes tem uma característica de ser de doenças que precisam fazer rastreamento. Então isso talvez seja uma informação bem importante para o público todo, que a imensa maioria dos pacientes que têm diabetes não tem sintoma nenhum. Até tem um estudo muito interessante que eles fizeram em Berlim Oriental, na época de estudo de Berlim Oriental. Quer dizer, não tinha muito, você quer participar ou não, vai participar. E eles perguntaram para pessoas assim, sintomas típicos de diabetes e depois dosaram a glicemia. E viram que só 25% das pessoas que tinham algum sintoma, que tinha diabetes, tinha sintoma. 75% era completamente assintomático. Então, uma doença que é assintomática e com uma prevalência alta é um tipo de doença clássico que a gente precisa fazer rastreamento. E as recomendações atuais são de que todas as pessoas acima de 45 anos devem fazer um rastreamento. E rastreamento geralmente a gente faz com o exame de glicemia de jejum, que é um exame simples, que é um exame barato, que está no dia a dia, qualquer laboratório faz, está dentro de unidade de saúde. É um exame que é muito tranquilo de fazer. E é o principal exame de rastreamento para diabetes, que a gente faz acima dos 45 anos para todo mundo, ou antes disso, se tiver sobrepeso ou obesidade e algum fator de risco, como histórico familiar, como sedentarismo, como histórico de síndrome do ovário policístico e algumas doenças que estão relacionadas com isso. Claro que dentro do diabetes a gente vai ter casos sintomáticos, né? Tem aquele paciente que vai chegar e ele vai ter sintomas, né? Até queria, depois que a gente comentasse um pouco sobre isso,
E, obviamente, esse paciente ele vai ter que fazer não é nenhum rastreio, né? É uma investigação mesmo antes da hora. Mas eu achei interessante trazer essa mensagem que é exame de rastreio. Então, assim, não é porque eu tenho sintoma, porque eu estou sentindo alguma coisa, é porque eu posso intervir mais cedo e como a maioria das doenças que a gente, pelo menos eu tenho falado até aqui, a gente vê que quanto antes eu pego, quanto antes eu começo uma abordagem, melhor é o prognóstico, mais simples de tratar, melhores são os resultados, né? Então, mas tem a parte dos sintomas. O que seriam, assim, para a população aí entender, assim, isso aqui tem cara de diabetes? Os sintomas típicos do diabetes, assim, fazer muito xixi, ficar com boca seca, levantar a noite inteira para urinar é uma coisa, assim, excessiva. Então, ele fica com muita sede e faz muito xixi. Boca seca, perda de peso. Perda de peso é um sinal que é muito chamativo de um diabetes bem descompensado, né? Alguém que começou a perder peso sem estar fazendo o porquê disso, né? Sem estar fazendo dieta, sem estar fazendo atividade física, é alguém que chama muito atenção. E começa a ter muita fome, a comer muito. Come muito, faz muito xixi, boca seca, levanta a noite inteira para fazer xixi. Mas sempre é importante lembrar que, claro, isso qualquer pessoa que tem esse tipo de sintoma tem que ser investigado. Mas a maioria das pessoas não tem sintoma nenhum. Ou vai ter uma fadiga, uma coisa que, né, não chega a chamar tanto a atenção. É engraçado falar da perda de peso, a gente vai entrar nos tipos de diabetes. Tem o tipo 1, que é mais não necessariamente um tipo magro, mas é comum em magros. Então, é aquela pessoa que nitidamente vê uma perda de peso chamar atenção. E o diabetes tipo 2, que a gente também já vai entrar, ele é de um paciente com um perfil mais obeso. E eu tenho visto no consultório chegar pacientes que eram obesos, perdeu 10, 15 quilos e ele pouco percebeu. Ele sobe na balança e ele fala, nossa, emagreci, mas sem fazer nada. Então, é uma pessoa, às vezes, bem acima do peso ou com aquela obesidade mais central, visceral, abdominal, e que emagrece. Ela emagrece, às vezes ela acha até bom. Mas ela tá ali num sintoma já de um quadro, né? Como o milagre tá muito grande, né? Tá muito assim, grande, do nada, tô comendo à vontade e de repente começa a perder peso. Milagres não existem. Uma pessoa que sempre teve tendência para ganhar. Com dificuldade. É isso aí. Então, o diagnóstico é feito ali numa dosagem de glicemia. A gente sabe que tem outros exames, não precisa entrar nesse mérito, né? Para definir tipo, tudo mais. Mas no conhecimento geral também, como é que a gente divide hoje os tipos de diabetes? Perfeito. Hoje a gente tem uma classificação, né, que já desde 97. Né? Antes a gente falava a classificação antiga de diabetes insulino dependente e não insulino dependente, que tem que usar insulina e que não tem que usar insulina. Que era uma classificação que é muito ruim, né, porque tem a ver não com a fisiopatologia da doença, mas tem a ver com o tratamento da doença, né? Então, isso é uma coisa que a gente não deve mais usar, apesar de que popularizou. Ainda tem muita gente que fala, meu diabetes é que usa insulina e que não usa insulina, e enfim. Mas hoje a gente tem a estratificação, na classificação de diabetes, a gente tem 4 tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança e do adolescente, né? É alguém que tem muita deficiência de insulina, e essa é a pessoa, como você disse, que em geral é magra, é uma criança que de repente começa a ter muito sintoma e muitas vezes abre com quadro de cetoacidose, que é uma complicação grave do diabetes, que precisa até ter internamento em UTI, que a família não sabe que tem diabetes. E aí esse é o que realmente tem que tratar com insulina desde o começo. O segundo tipo, que é o tipo mais comum, que esse, quando a gente fala popularmente de diabetes, é geralmente o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é tradicionalmente conhecido como da pessoa acima de 40 anos, que está acima do peso, geralmente com a obesidade central, né, que concentra mais na barriga, e que geralmente está associado com hipertensão, com colesterol alto, eventualmente com doença cardíaca. E isso a gente está falando de 90% dos casos de diabetes são desse tipo. O outro tipo, o terceiro tipo, é o diabetes gestacional, que a gente descobre na gestação, que, aliás, é importante lembrar que toda gestante deve fazer uma investigação para ver se ela está fazendo realmente um diabetes na gestação, que tem que ser tratado e pode até piorar muito o prognóstico da gestação como um todo. E o quarto tipo
são os tipos específicos. Esses são os tipos raros, que assim, vale a pena comentar, mas assim, depois que alguém fez uma cirurgia de pâncreas, que daí o pâncreas aqui produz insulina, então ele tirou o pâncreas, não produz mais insulina, então o diabetes secundário a uma cirurgia de pâncreas. O secundário a algumas doenças endócrinas, como tumores de hipófise, hipertireoidismo, mas essa é a raridade. Tem os genéticos. Os entram genéticos, nisso, mas é raro. Com mutações de receptor e assim vai. Mesmo no consultório do endócrino é raro, assim, não é tão comum a gente tá vendo isso. A gente Muito vê raro. o tipo 2, o tipo 1, daí acaba concentrando pra gente, pra né? gente. Os endocrinologistas. E tem também, né? Tem o tipo 1, tu trouxe o tipo 1 da criança, do adolescente, e a gente tem visto hoje em dia uma inversão também do tipo 1 aparecer no adulto, às vezes no idoso, tipo 1, né? Esse que tem a deficiência total ou em algum momento total de insulina. E o tipo 2 vindo, né? Que tradicionalmente era acima dos 40, 45 anos, quando começa o rastreio, tá vendo em adolescente, em adulto jovem. As coisas estão confundindo agora, né? Antes era fácil. Descobriu cedo é diabetes tipo 1. Descobriu tarde diabetes tipo 2. Agora não. Porque realmente a gente está fazendo diagnósticos de algumas formas de diabetes tipo 1, que a gente chama de LADA, que pode ser com 30, com 40, com 50. Eu diagnostiquei numa paciente com 60 anos, um LADA, que era um diabetes tipo 1. Né? E diabetes tipo 2, que anda muito junto com a obesidade. Então a gente tem uma prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil que é de 60%. Né? 60% das pessoas no Brasil estão acima do peso, 20% com obesidade. E isso está acontecendo, inclusive, mais precocemente. Então, crianças, adolescentes. Então, hoje não é tão incomum a gente pegar alguém com 25, 30 anos e bem acima do peso e fazer um diagnóstico de diabetes tipo 2. Tipo 2, mas assim, descompensado, né? Descompensado. Diabetes em fase bem... E às vezes até em adolescente mesmo. Um outro sintoma que eu vejo ser comum, até assim, nesse perfil de paciente mais jovem, é a cantose nigricans, que é aquele escurecimento de dobra. Às vezes os pais acham até que é meio que um encardido, uma sujeira, mas é um sinal de resistência à insulina. Até queria trazer um pouco desse tema aqui também, até porque às vezes o paciente chega no nosso consultório encaminhado de alguém porque tem acantose, não tem nenhum outro tipo de sintoma, às vezes nem diabetes ainda tem, mas o que seria a acantose? E pegando o gancho aí da resistência à insulina. Então, a acantose na verdade, é uma manifestação da pele de resistência à ação da insulina. Então, isso é que a gente vê geralmente atrás do pescoço, de pessoas que estão acima do peso, uma manchinha escura que você vê geralmente atrás do pescoço, em áreas de dobras. Né? E isso mostra que essa pessoa tem muita insulina, que a insulina está agindo no receptor da pele e está fazendo uma certa proliferação ali. Né? Mas é um marcador muito importante de resistência à ação da insulina, que é um dos pontos fisiopatológicos mais importantes para o diabetes tipo 2. Então, te chama a atenção de que essa pessoa pode ser que ela não tenha diabetes ainda, mas ela tem um risco muito grande de ter. E, aliás, eu até amplifico, claro, se tiver essa manchinha mais ainda, mas qualquer pessoa acima do peso tem um grau de resistência à ação da insulina. Né? Então, quando a gente come... Porque a insulina, ele é um hormônio que a gente fala que é anabólico. Ele coloca a glicose para dentro da célula, ele aumenta a síntese de proteína, aumenta a massa muscular, aumenta o tecido adiposo. Então, o que o organismo enxerga? Quando você está acima do peso, que isso não é uma coisa boa. Então, uma forma de se defender é fazer, já que esse hormônio faz engordar, então eu vou fazer com que ele não funcione tão bem. O que parece ser uma ideia boa, para tentar prevenir que a pessoa ganhe peso, é uma ideia péssima. Que isso é o que descompensa completamente o metabolismo e aparece glicose alta e depois colesterol alto e que acaba acabando mesmo com doença cardiovascular, que geralmente é a principal causa de morte de quem tem diabetes, já me adiantando um pouquinho. E trouxe no começo, né, a questão de ser, né, uma doença de triagem universal em determinados grupos, né, mas essa busca ativa, muitas vezes, pelo paciente assintomático com uma glicemia de jejum. Mas a gente também vê muita gente, às vezes vai na farmácia, no posto de saúde, mediu com aquele aparelhinho de casa que fura o dedo, mede, dá uma glicose alta num momento aleatório. Qual que é o valor disso? Porque eu vejo que as pessoas chegam assim, às vezes assustadas, tô diabético, vai fazer um exame num padrão e não é. Né? Então, isso é bem importante falar, que esse teste de glicemia capilar, que é aquele que a gente fura o dedinho com uma gotinha e coloca no aparelho e rapidinho ele diz como é que está a glicose.
Esse é um exame que é muito bom para a gente acompanhar pessoas que têm diabetes, né? Principalmente os que estão em terapia com insulina. Ajuda a guiar como deve ser o tratamento, se deve usar mais, menos insulina, se o controle está ok, né? Agora, para rastreamento, ele é um exame assim, que depende de algumas coisas. Quando a gente fala que a glicemia, o principal exame para fazer diagnóstico, é uma glicemia de jejum, né, com condições que são padronizadas, que ele tem que estar de 8 a 12 horas em jejum, vai colher no sangue, e essa é uma glicemia que é um exame que é muito confiável. A da pontinha do dedo, ele tem uma variação de uns 10%, que pode ser para mais ou para menos, né? E esses 10% fazem toda a diferença, porque a gente tem um valor de corte. O valor de corte, para ser uma glicemia normal, é de 99 para baixo. Se a tua glicemia foi 98, está normal. 99 está normal. 100 já está alterado. E o nível de diabetes é acima de 126. Então, nessa variação de 10%, mesmo que a pessoa esteja em jejum, já pode ser que você leve a um falso positivo, né? Então, ele é um exame super importante para acompanhar, mas para diagnóstico nem tanto. Ou, claro, em uma situação, ele fez uma glicemia em qualquer momento e está acima de 200, e além disso ele está com aqueles sintomas que a gente falou, está fazendo muito xixi, está com boca seca, está perdendo peso, está urinando muito, levanta a noite inteira para urinar, opa, essa pessoa pode ser que provavelmente já tem diabetes. Não precisa fazer mais nada. Aí, casos extremos. Isso, é uma situação pontual. Mas é legal porque, às vezes, a pessoa, na preocupação, né? Tô na casa do meu avô, ou do meu pai ali, ele é diabético, usa insulina, fica medindo toda hora. Deixa eu medir a minha aqui para ver como é que tá. A pessoa acabou de sair de uma refeição, às vezes, ou não tá num protocolo de jejum, e tá usando um medidor que também não é preciso para diagnóstico, né? Isso. Outra coisa que tem se falado também em termos de diagnóstico, a gente tem a glicemia de jejum e tem a tal da hemoglobina glicada, que é um exame também super difundido, importantíssimo, mudou o rumo do tratamento do diabetes, e que tem, assim, um lado que também fala a favor de ser um exame para diagnóstico, mas gera uma confusão, porque eu também vejo muita gente vindo no consultório com uma glicemia de jejum normal, com uma hemoglobina glicada ali um pouco alterada, e a pessoa já se considerando diabetes, ou vindo encaminhada por alguém, já atestou que a pessoa tem diabetes, né? O que teria, assim, para explicar, até para o público, assim, entender o valor e como é que funciona o exame, né? Isso é importante. Assim, a hemoglobina glicada, por que é o exame que a gente considera como padrão ouro no controle do diabetes? O padrão ouro é a hemoglobina glicada. Por quê? Tem um valor até maior que a glicemia. Porque a glicemia reflete naquele exato momento. Então, se eu furar o meu dedo nesse exato momento e a glicemia estiver em 92, quer dizer que nesse momento está em 92. Quer dizer, eu não tenho diabetes, então não vai ter uma variação muito grande. Mas para quem tem diabetes, pode ser que agora minha glicemia tivesse 220. Mas é nesse momento. Pode ser que eu tenha acabado de comer, que eu comi doce, que eu não usei insulina, enfim. A glicemia diz como está naquele exato momento. E a gente precisa, para ver se a pessoa está com diabetes bem controlado, não só naquele determinado momento, mas como que tem estado o controle em um período de tempo um pouco maior. E a hemoglobina glicada varia a média dos últimos 3 meses, porque isso é mais ou menos o tempo de vida média de uma hemácia. A hemoglobina é uma proteína que está ali dentro da hemácia. Então, enquanto essa hemácia está circulando e dura de 3 a 4 meses, se ela está exposta a um meio onde tem mais glicose vai se ligar na hemoglobina e vai refletir como está a média dos últimos 3 meses. Então, você também viveu isso com todo endocrinologista, principalmente no começo ali da hemoglobina glicada. A pessoa ia fazer o exame e aí caprichava na boca 3 dias antes de fazer o exame, e aí a glicemia vinha bonitinha, vinha 90, 95, e a hemoglobina glicada vinha lá em cima. Porque estava baixo só naquele dia, mas nos últimos 3 meses estava mais alto. Por isso que é o padrão ouro. Ainda é o padrão ouro, né? Isso pode ser que mude com a história do sensor, mas a gente pode até conversar mais para frente. Mas a hemoglobina glicada ainda porque os principais estudos que mostram complicações relacionadas ao diabetes usam a hemoglobina glicada como parâmetro. Perfeito, eu acho que... E agora veio o gancho que eu precisava, né? Porque eu queria falar de complicação, né? A gente tá falando de diabetes, tá falando que a glicemia tá alta, que a pessoa perde peso, mas tu trouxe um comentário antes ali da doença cardiovascular, mas de fato, assim, qual que é o risco de eu ter diabetes e não controlar essa doença?
Isso. Então, há um tempo atrás, a gente se preocupava com as complicações agudas do diabetes, né? Assim, há um bom tempo atrás, né? Que a pessoa podia morrer agudamente por uma crise hiperglicêmica. A glicemia está tão alta que a pessoa entrou em coma e precisa de um tratamento emergencial e pode levar à morte, né? Hoje, felizmente, esses casos são muito incomuns. Assim, pode ter essas crises, mas normalmente são tratadas e não é, normalmente a sobrevida é muito grande. Mas hoje o grande perigo do diabetes é ele estar sempre alto, né? É com o passar do tempo. Até porque as pessoas que têm diabetes estão vivendo. Hoje uma pessoa com diabetes e com diabetes controlado tem expectativa de vida igual de alguém que não tem diabetes. Se ele estiver controlado. E a hemoglobina glicada é esse parâmetro bem importante. Porque quanto mais alta a hemoglobina glicada, maior a chance das complicações crônicas do diabetes. Então, o diabetes, a gente fala muito de açúcar, como é que está a minha glicose, mas no fundo, o diabetes é uma doença dos vasos. É uma doença vascular, que pega tanto vaso pequeno quanto vaso maior. A gente fala de vaso pequeno da retina, então, nos olhos, nos rins, nos nervos. Então, o diabetes é a principal causa de cegueira adquirida. É a principal causa de amputação não traumática. É a principal causa de alguém ter que fazer diálise, né? De ter que é aquela coisa chata, que tem que ir lá várias vezes na semana fazer um tratamento, que é custoso, né? Custoso financeiramente e custoso para a qualidade de vida das pessoas mesmo, né? E doenças macrovasculares. Então, diabetes está muito relacionado com doenças do coração, com infarto, com AVC e doença vascular periférica, né? Então, claro, a gente sempre fala que toda vez que eu começo a conversar com alguém em diabetes, é importante falar que essas complicações podem acontecer. Então, o grande objetivo de estar com uma glicose dentro do ok não é só para o médico te dar parabéns e falar, que bom, a tua glicose está boa, que bom. Não é só pela aprovação do médico, do profissional de saúde que esteja acompanhando você, mas é porque isso tem um impacto no longo prazo. Infelizmente, diabetes não é uma doença que cura, mas é uma doença que tem tratamento, que tem um bom tratamento, né? Mas não cura. Então, quem tem diabetes vai ter diabetes sempre. Então, as complicações estão relacionadas a ter passado muito tempo com o controle fora da meta. E aí entra a hemoglobina glicada e o nosso númerozinho mágico, que é a hemoglobina glicada para baixo de 7. Para baixo de 7 quer dizer que você está numa faixa tranquila. E para você ter uma ideia, para cada um ponto acima de 7, em geral, as complicações microvasculares aumentam em 40%. Então, quer dizer, a tua chance de ter uma amputação, de perder a vista, de ter que fazer diálise, aumenta em 40% se a tua hemoglobina glicada está em 8. Então, enquanto mais alta, pior é. E a gente vê no diabetes também, né, o quadro, assim, de piora na imunidade. Então, é um paciente que responde pior a uma situação de uma infecção, no Covid foi um fator de risco grande ligado. Por quê? Porque é uma doença sistêmica. A pessoa tem que entender que ela está no corpo todo. Tu comentou do nervo, então, perda de sensibilidade, aí no intestino muda o funcionamento do intestino. Então, aonde tem nervo, aonde tem sangue circulando, vai ter complicação possível do diabetes. Né? E a relação com fatores de risco também, né? Com tabagismo, com obesidade, com hipertensão, com dislipidemia, que é o colesterol. Então, vai somando. E geralmente não vem sozinho, né? Isso. Então, exatamente... porque as coisas assim meio que se misturam, porque é interessante que os genes, a gente não tem um gene que causa diabetes tipo 2, né? Até no diabetes tipo 1 ou outros tipos de diabetes pode ter uma alteração de um gene só a pessoa ter uma forma de diabetes. Mas o diabetes tipo 2 não são múltiplos genes. E são genes que estão relacionados com as mesmas doenças. Então, o gene que faz com que a pessoa tenha mais chance de ter diabetes é o mesmo gene que está relacionado com a maior chance de ter hipertensão, maior chance de ter colesterol alto, maior chance de ter doença cardíaca. Então, a pessoa geneticamente já tem uma carga que expõe a todas essas doenças. E assim, o problema é que elas amplificam. Assim, ter diabetes é um risco. Ter diabetes junto com hipertensão, esse risco não é 2 vezes maior, é 5 vezes maior. E se tiver colesterol alto, mais ainda. E se fumar, mais ainda. Então, por isso que o papel do médico, não só do médico, mas da equipe de saúde que lida com pessoas com diabetes, é de tentar trabalhar também esses fatores de risco. Não adianta de nada você ter uma glicada linda e ter um colesterol no espaço, né? E ter uma pressão sem estar otimizada, e ter uma função renal ruim, e estar acima do peso. Enfim, a gente tenta cobrir, ou ser tabagista, que é pior ainda, né?
a gente tenta cobrir todos esses fatores de risco. Eu sei que não é fácil controlar tudo de uma vez só. Mas, e aí como é que a gente chega nisso? Aí entra a história das mudanças de estilo de vida. Com certeza. Né? E impacto até em casos, a gente até não comentou do pré-diabetes, né? Mas em casos de pré-diabetes, aí sim, a gente vê entrar em remissão, a pessoa passar a ter uma glicemia totalmente normal, porque realmente perdeu peso, começou a fazer exercício físico regular, mudou lá o padrão de alimentação, do sono, enfim, deu aquele cuidado e controla. É muito interessante. A gente não falou muito do pré-diabetes, mas assim, tem níveis de glicose que são normais, o nível de glicose, hemoglobina glicada, ou mesmo um teste que chama teste de tolerância oral à glicose, que já definem como diabetes, mas tem um que ele diz assim, não está normal. E isso é o pré-diabetes. Não está com diabetes, mas não está normal. Isso é o pré-diabetes. E isso é bem importante comentar, você lembrar disso, que é uma condição que pode ser reversível nesse momento. Né? A gente consegue reverter. Se aparecer um pré-diabetes, esse é um momento mágico. É uma janela de oportunidade ótima para você conseguir mudar estilo de vida, melhorar a alimentação, fazer atividade física, conseguir perder peso, que você consegue extirpar isso da sua vida. E a gente vê que tem paciente que faz mesmo e realmente resolve. E tem outros que seguem no ritmo, não dão tanta bola, não dão tanta importância, aí daqui a pouco voltam diabéticos, aí com remédio. A gente também, eu queria trazer esse assunto do remédio, né, de tratar o diabetes. A gente vive, lógico, né, com toda a tecnologia, investimentos na indústria farmacêutica, uma revolução no tratamento do diabetes com moléculas, com drogas, com mesmo insulinas e medicamentos análogos, peptídeos, que realmente estão mudando muito, né, a cara do tratamento, até pela importância da doença. Isso, eu sei que tu tem um lado de saúde pública e é óbvio que tem muito do alto custo, às vezes, no tratamento que não cabe para todo mundo, né? Mas, diante desse cenário, assim, de revolução, hoje já se vê, assim, a nível assim, populacional, uma melhora do controle do diabetes? Sim, definitivamente. Assim, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito mágico mesmo no tratamento do diabetes. Que a gente vê, assim, eu que sou um pouco mais velho que você, vivenciei, assim, a entrada de várias classes de medicamento, que antes a gente tinha basicamente 2 medicamentos, né? Uma classe de sulfonilureia e de metformina, que são bons medicamentos, sim, não são medicamentos ruins. Mas, assim, tinha um mecanismo de ação limitado. E a gente falou do diabetes, assim, a manifestação do diabetes, como isso se manifesta em diferentes pessoas, pode ser diferente. E algumas pessoas podem responder mais com um tipo de medicamento e outras com outro. Talvez, assim, uma questão da evolução é que a gente fala da medicina de precisão, conseguir dizer que, isso a gente não tem ainda, né? Mas, para paciente A, o melhor medicamento vai ser a droga A, ou droga B, ou droga C. Né? Combinação de tal com tal. Ou combinação, né? de várias delas, por características clínicas, por características genéticas. Então, hoje, felizmente, a gente tem ótimas armas para tratar diabetes. Então, hoje, realmente, a gente está num momento muito, muito mágico, muito fantástico, com drogas que agem não só em um mecanismo fisiopatológico, algumas estão relacionadas com perda de peso e que daí melhora a história toda, e com estudos mostrando não só que melhorou o controle do diabetes, mas as pessoas tiveram menos infarto, menos AVC, menos morte cardiovascular, que é o que a gente fala que é o desfecho duro, conseguindo reduzir o desfecho duro. Né? Porque está abraçando mais pontos fisiopatológicos. Então, realmente, a gente está vivendo um momento muito bom para tratar diabetes. E te digo que nos próximos anos vai ser ainda melhor. Né? Mesmo questão de insulinas, assim, insulinas com duração de uma semana. Isso já é uma realidade, isso aqui já está chegando. O tema de insulina, que era um tabu, né? Sempre foi. Eu lembro na minha época de faculdade ou mesmo residência de clínica médica, era muito complicado tu colocar um paciente em insulina, porque realmente era difícil. Vamos pensar, era uma coisa mais trabalhosa. Fazia, mas também a chance de erro ali era muito maior também, né? Não só os adventos de canetas com mais precisão, agulhas menores, menos sofrimento, mas até a qualidade mesmo, né? Da estabilidade, da ação desses remédios, de como eles agem, do efeito, às vezes, somatório de um com o outro. Entender mais o que é a doença também, né? Porque
também se entende mais como é que funciona, né? E concordo. E além disso, assim, o estigma, né, assim, está diminuindo um pouco, né, porque, assim, sempre insulina foi sinônimo de coisa ruim, né? A injeção, aliás, é o que as pessoas falavam, né? Falavam pro filho, ó, se você não comer, eu vou te levar no médico, ele vai te dar uma injeção. Então, isso foi sinônimo de punição. Punição. Né? E hoje as pessoas estão entendendo que é parte da fisiopatologia do diabetes, que em algum momento pode ser que precise usar insulina, mas hoje a insulina não está relacionada com morte, muito pelo contrário, a insulina salva vidas. Quando nenhum medicamento consegue resolver, a insulina resolve. E eu sinto assim que ainda, claro, tem muito tabu, tem muito estigma, mas vem melhorando. Talvez por isso que você falou, porque as insulinas estão melhores, o fato de usar caneta em vez a seringa assusta mais, a caneta é mais simpática. Né? As agulhas que são menores, que são mais finas. Então hoje realmente a pessoa não sente dor quase nenhuma, né? Ou nenhuma. E até hoje tem outros medicamentos que são aplicados dessa maneira para outros fins, para diabetes também, mas para outros fins, que foram com o tempo acampando mais aí no dia a dia das pessoas e foi perdendo mesmo o estigma. Isso. Né? E isso é bom, né? Porque é que nem tu trouxe. Tem paciente que a hora que ele precisa de insulina, não tem outra coisa. É a insulina que vai trazer ele de volta, né? Para uma qualidade de vida, para um controle da doença. E o paciente não larga mais também. Então, hoje em dia, tem esse benefício. Você comentou desses novos medicamentos injetáveis, que são inclusive para tratar a obesidade. E aí, então, todo mundo conhece alguém que usou determinado medicamento que ajuda a perder peso, que é uma injeção. Então, quer dizer, é engraçado, né? Para perda de peso não tem problema a injeção. Mas para a gente foi ótimo. Precisou isso. De que a injeção não é uma coisa tão difícil. E assim. Até todo mundo fala, igual uma insulina. Não é igual, mas é a mesma forma de aplicar. Tá? E aí, quando tu fala assim, que daqui a pouco a pessoa vai aplicar uma insulina uma vez por semana, olha, eu não sei se não é melhor do que tomar até remédio todo dia. Né? Com certeza. Isso é bem questionável. Né? É bem questionável. Porque realmente e é a evolução que a gente vê. E dentro dessa evolução, tu já comentou antes, mas queria trazer agora, né? Até porque tá super, não digo na moda, porque moda parece um termo até em medicina meio pejorativo, mas está em alta, vamos pôr, que é o sensor, né? O sensor de medição de glicose, que ele é realmente um marco aí no tratamento, principalmente do diabetes tipo 1, mas não só, né? Podia trazer, assim, alguma coisa do sensor, qual que é a tua visão, né? Não, é muito interessante, né? Mas o sensor, assim, não é uma coisa tão nova, né? Assim, quando eu terminei a minha residência, eu fui morar na Alemanha um tempo, eu fiquei um ano e meio. E trabalhando lá no centro de pesquisa, e naquele momento que eu fui pesquisar, o que eu tinha interesse naquele momento, tinha recém saído da residência, era com um sensor contínuo de glicose, que nesse centro da Alemanha eles usavam muito bomba de insulina, mas usavam muito o sensor, né? Que era um sensor que era muito ruim perto dos que a gente tem hoje. Era um exame que era muito caro, durava só 3 dias, tinha que calibrar várias vezes o aparelho, e volta e meia também escapava, era bem complicado, né? Mas isso já tem há mais de 20 anos, né? Mas agora popularizou nos últimos anos, né? Porque tem um sistema flash, né? Um sistema que é mais simples, que é mais fácil, que você coloca um sensorzinho no subcutâneo e você pode usar com o teu celular, passa lá e vê não só como é que está a glicose, sem você precisar furar o dedo, mas até a coisa mais fantástica é ver como que está a curva da glicose. Não é só nesse momento. Como é que está há 15 minutos atrás, há meia hora atrás, há uma hora atrás, e faz um gráfico que avalia esse até como provavelmente vai estar daqui a pouco. Isso para você, porque ele te mostra que a glicemia está, sei lá, em 80, mas em 80 caindo assim, com uma inclinação maior, estabilizado ou subindo. Até para a tua decisão do que você vai fazer mais para frente é sensacional. Mas principalmente no sentido de você conseguir baixar e ver, nos últimos 14 dias, quanto % do tempo essa pessoa esteve no alvo, que a gente considera de 70 a 180. Provavelmente a grande aposta para que seja o padrão ouro de controle de diabetes, talvez seja essa monitorização contínua. Né? E como eu trouxe, em especial no paciente insulinizado, no tipo 1, no tipo 2, talvez como uma medida também de controle, né? Porque a hemoglobina glicada não é nem o momento de a gente entrar nos detalhes aqui, mas tem suas falhas, né? Não é um exame perfeito, é muito bom, mas não é perfeito. Então, dentro disso, eu acho que ele traria...
E uma coisa, traria, né, uma evolução, e uma coisa que eu vejo muito no comentário e na prática do uso do sensor é que o paciente ele passa a se conhecer mais. Então, ele se educa. O sensor educa o paciente, ensina ele a comer. Parece que assim, a pessoa, quando ela olha de que modo ela reage a determinado alimento, determinada comida, ou a refeição, ou a uma situação, seja exercício, estresse, ela passa a enxergar aquilo na hora. Ela fala, peraí, não dá para ficar assim? Então, ela começa também a mudar um pouco de comportamento. Aquela coisa que aquele docinho que o meu médico e meu nutricionista falaram que não podia comer, de fato, se eu comer, sobe bastante. E consegue fazer uma relação muito temporal, né? Porque a glicemia estava em tanto. Eu comi, 15 minutos depois já começou a subir, meia hora, uma hora está lá em cima. Né? Então, a pessoa se conhece melhor. Como você disse bem, para diabetes tipo 1 em especial é muito importante porque é decisivo quanto eu vou usar de insulina, tem um papel muito mais claro, mas mesmo no tipo 2 é muito ilustrativo. Então, se o paciente tiver condições de usar, a gente normalmente indica para usar a cada 3 meses, usa uma vez, e aí a gente consegue ver se ele realmente está com os parâmetros todos porque adequados. O que eu acho assim, óbvio, não é para todo mundo, porque tem um custo ainda, pelo menos, né? Acho que as tecnologias, elas quando surgem, vêm mais caras e, obviamente, com o tempo essa coisa vai evoluindo e vai ficando mais barato. Mas, enfim, o diabético tipo 2 que tiver condição é uma boa ferramenta para esse autoconhecimento. Se ele não for insulinizado, naquele momento talvez não mude muito a forma, não vai mudar a dose do remédio, ele em casa vendo como é que está a glicose, mas talvez vai mudar a forma que ele come, né, a forma que ele se comporta. No tipo 1 que a gente trouxe, que é a indicação primária do sensor, é porque aquilo ali vai fazer ele calcular melhor a insulina que ele vai usar. Tem um mito, assim, na população, ainda finalizando esse tema aí do sensor, né? Mas que muitas pessoas acham que ele não é preciso porque ela vai lá, compara com uma ponta de dedo e deu como que esse sensor está dizendo que aqui está 140 e no meu dedo deu 120? Como é que explica essas diferenças, assim, né? Geralmente, assim, no primeiro dia que usa o sensor, quando ele ainda está calibrando, ele tende, isso é que os pacientes costumam comentar com a gente, tende a ficar, a medir um pouquinho menos do que de fato está. Às vezes assim, meu Deus, é para eu estar com hipoglicemia, mas ele não está tendo sintoma. Então, na dúvida, faz o testezinho do dedo. E lembra que também o testezinho do dedo também não é 100% preciso, ele tem uma variação de 10%, para mais, para menos. E, na verdade, tem um certo atraso, né, do sensor, porque o sensor vê a glicemia intersticial. Então, não é exatamente a do sangue. Está medindo em lugares diferentes, né? Em lugares diferentes. Então, geralmente tem um atraso pequeno. Né? Então, você acabou de comer um doce. No sangue, a glicemia já começa a subir. No sensor, talvez leve ali 1, 2, 3 minutos, 5 minutos para conseguir pegar esse aumento. Mas é uma coisa muito sutil. Então, esse 10, 15%, esqueça. E a gente costuma falar isso mesmo, né? Que para o controle do diabetes, se a tua glicose está em 95, 105 ou 85, quer dizer que a pessoa está bem controlada. Se ele está em 300, 330 ou 270, quer dizer que está muito ruim. Acho que é isso aí, né? A mensagem. Essa é a mensagem. A conduta é muito mais por tendência em que parâmetro que está, em que patamar que está. Passa a se enxergar de uma maneira completamente diferente. E aí entra toda a tecnologia de dados para começar até a dar leitura melhor, porque, assim, eu vejo para o endócrino que tem já uma formação nisso, às vezes já se atrapalha um pouco na leitura de todos os parâmetros, porque é muita informação que o sensor dá, que a gente não sabe lidar com toda essa informação. Então, pro clínico que está vendo um paciente lá que trouxe uma leitura de glicose, ainda é uma coisa que eles vão ter que esperar para chegar a esse tipo de informação mais bem refinado, mas a gente já vê que é uma mudança de paradigma grande, né? Com certeza. É como o celular, né? Você sabe usar tudo que tem no teu celular? Com certeza não. Sabe? Você começa com feijão com arroz, depois você vai se aprofundando. Perfeito. E dentro da alimentação, a gente tem tema assim, não quero nem entrar em mínimos detalhes, porque esse é um tema que ficaria um episódio inteiro e é pouco, né? Mas assim, aquelas coisas que mais assim, o pessoal fala assim, açúcar, doce. Onde que está o problema da alimentação do diabético? Qual que é a tua recomendação, assim, geral, assim, para os pacientes, para dizer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui eu acho legal fazer? Isso é uma ótima colocação, né? Porque realmente tem muito tabu.
não pode comer o que vem debaixo da terra. Né? Isso não é verdade. Isso, obviamente, é um mito. Né? Claro, a melhor situação é se o teu paciente puder passar com um nutricionista, que hoje, assim, mesmo para quem tem diabetes, tem várias recomendações. Pode ser dieta mediterrânea, pode ser dieta low carb, pode ser dieta low fat. Tem várias situações que podem ser recomendadas. Mesmo as sociedades americanas de diabetes, brasileira de diabetes, não bate o pé não. Tem que ser uma dieta assim, assado. Mas a verdade é que nem todo mundo consegue passar com uma nutricionista. Então, o que qualquer profissional de saúde poderia falar sem estar errando muito? Né? Entre médico, enfermeiro, farmacêutico, ou qualquer pessoa que seja próximo a alguém com diabetes. Eu te diria assim, doce e açúcar, não coma. Né? Por mais que ali a recomendação da sociedade diz que até pode, mas em pequena quantidade, eventualmente, é melhor ter na cabeça que não pode. Doce e açúcar é o que de fato é o não. E lembrando que açúcar mascavo é açúcar. Mel é natural, mas é açúcar. Né? Nenhum açúcar. Né? Suco, né? Suco de fruta. Suco de caixinha, nem se fala, que tá cheio de açúcar. Daí enche de açúcar. Mas o próprio suco natural, a gente tem o açúcar das frutas, que pode comer, mas só não pode exagerar. Então, uma coisa é você chupar uma laranja. Outra coisa é você tomar um suco que tem 5 laranjas espremidas ali. Então, é o açúcar de 5 laranjas. Então, é uma coisa que você tem que levar na conta. Em que pese, fruta tem algumas coisas boas. Mas eu diria, doce e açúcar, pula fora. Né? Prefiro alimentos integrais. Assim, às vezes o arroz integral, a massa integral. Não quer dizer que isso é sempre. Né? Pode comer o arroz branco? Pode, mas em uma quantidade menor. O integral, o bom do integral é que tem ali umas fibrazinhas que fazem com que a absorção seja um pouco mais lenta. Né? Tomar refrigerante. Assim, as pessoas esquecem, na verdade, de refrigerante. Se você tomar refrigerante, tem que ser o 0. Né? Tem que ser o 0, porque essa não tem problema. Não tem problema do ponto de vista de açúcar. Sim, né? Do ponto de vista de diabetes. Sim. Pode ter outros problemas, mas enfim, com relação a açúcar, a gente está falando do paciente com diabetes que quer fugir do descontrole. Então, eu gosto de refrigerante, quero tomar 0. Então, basicamente, doce e açúcar é o mais importante, refrigerante. E aí vem o tema carboidratos, os carboidratos complexos, que é pão, arroz, batata e massa. Isso pode comer? Pode, mas não exagere. Né? É a coisa que você tem que abrir o seu olho. Pão, arroz, batata e massa. Acho que esses são os principais. E a gente fala, aquela dieta de 3 em 3 horas, é óbvio que não tem regra nenhuma geral para tudo, mas assim, o paciente que fraciona mais as refeições, que não faz refeição tudo de uma vez só, para o diabetes é melhor. Porque esse organismo ele já tem uma dificuldade em metabolizar o açúcar. Já está precisando de um remédio, às vezes, para ajudar a funcionar direito ali. Aí eu vou lá e coloco um monte de alimento de uma vez só para ele dar conta. Não tem como, né? Então, aquela quebra, fazer lanches intermediários, eu acho que para o diabético isso também tem muito valor. Até porque tem aquele paciente diabético. Hoje os remédios diminuíram muito assim, o risco de hipoglicemia, mas a gente sabe que ainda tem. Tem gente que acaba usando remédios mais tradicionais. E o paciente fica tempo sem comer, às vezes vai fazer uma caminhada que ele entra em uma situação de hipoglicemia. O que eu costumo falar, assim, é que o pâncreas de quem tem diabetes é como um carro velho. Carro velho. Pensa que você tem um carro velho. Eu posso sair daqui de Campo Largo e ir até Ponta Grossa com um carro que tem 20 anos? Claro que pode. Agora, se você quiser andar a 160 km por hora com um carro como esse, a chance de fundir o motor é maior. Então, isso quer dizer, você comer um monte de carboidrato de uma vez só, é você exigir de um pâncreas, exigir do motor de um carro velho que ele faça um esforço maior. Então, se você comer menos, você consegue. Se você for viajar daqui até Ponta Grossa andando a 100 km por hora, 90 km por hora, perfeito. Né? Não é para ter problema. Eu acho que dentro da alimentação, não criar nenhum grande mito. Eu acho que o açúcar, eu acho que sim, não é à toa que ele é um vilão, entre aspas, mas hoje, alimento diet, opções de alimentação para diabético, é só querer. Né? Tem bastante. A doença que vai ter um impacto no dia a dia da pessoa, mas a pessoa, se ela se dedicar, ela aprende o hábito diferente e resolve muito do que, às vezes, o próprio tratamento medicamentoso fica limitado a resolver, né? Sim. Então, entra junto, né?
É uma coisa que se soma ali, né? E eu acho que é bem importante comentar disso, porque, tudo bem, existem remédios mais novos, mais modernos, que agem em vários pontos de fisiopatologia, mas tem uma boa escolha alimentar. Claro, ninguém é perfeito. Todo mundo, em algum momento, pode ter um deslizezinho aqui ou ali. Ok, não tem problema. Não tem problema. Isso pode ser perdoado. Agora, tem pessoas que comem errado sempre, todos os dias, né? E isso é que a gente tem que trabalhar, né? Com erros alimentares. Não querer mudar drasticamente a alimentação de alguém, mas tenta enxergar quais são os seus principais erros alimentares. O que você enxerga como os seus erros alimentares? Mesmo para quem não tem diabetes. Depois do almoço eu sempre como um chocolate. Isso é um erro alimentar, né? Que é diferente de você ir numa festa de criança e comer vários docinhos. Porque é uma coisa que está condicionada. Você ir lá e tem um erro alimentar. Perfeito. Poderia aqui falar muito, né? Eu atendo diabetes, também é teu dia a dia há mais tempo que eu, mas a gente tem aí esse tempo. Eu queria deixar uma mensagem, né? Eu acho que até o intuito aqui do nosso programa é trazer a coisa da ciência, a coisa do dado científico, ter uma opinião com seriedade, aquela coisa de médico, assim, com responsabilidade, né? E, bom, a gente já trouxe um pouco disso no começo, mas, assim, o diabetes, eu achei muito legal quando tu colocou, o diabetes, ele não tem cura. Então, a gente vê hoje, não só, né, vendendo na internet, enfim, mas até médicos que querem tomar conta, assim, do mercado de uma maneira meio mal intencionada, vendendo a cura do diabetes, né? E é uma doença, assim, que a gente tem que encarar como uma doença crônica, ela tem que ser controlada, né? Assim, como é que tu lida ali com o teu paciente, assim, quando ele vem com esse questionamento? Porque às vezes a gente até é questionado, pô, mas vocês não falam em cura? Eu sei de gente que fala em cura do diabetes, né? Assim, não existe uma coisa que vale para política mundial. Não existem soluções simples para problemas complexos, né? Se fosse muito simples, não ia ter, né? Não teria, né? Hoje, o conhecimento é muito disseminado. Então, hoje, assim, isso é muito fácil por internet. Alguém fez uma descoberta importante no Japão, no mesmo dia está aqui, no mesmo dia. Está aqui em Curitiba, está em Campo Largo, está no sertão do Nordeste, está na China, né? A informação corre muito rápido, né? E tem pessoas que realmente são mal intencionadas e que querem vender um programa, ou enfim, isso não existe, não existe. Eu sempre que eu gosto de falar para os pacientes é assim, que todo dia sai de casa um malandro e 10 otários, né? Não seja malandro, né? Assim, faça as coisas certas, mas também não seja otário. Perfeito. Não seja otário. Eu acho que no diabetes, né? É muito isso. A gente falou sobre já em outros episódios, outras doenças, mas do que a gente falou até aqui, acredito que dentro da relevância, né, do impacto econômico, social, populacional, tá entre as tops, né? O diabetes, ele realmente tem importância. É complexo, é muito complexo. Está muito ligado aos hábitos de vida também. Então, vamos cuidar, vamos triar quando for necessário, investir num estilo de vida saudável, né? Isso. Eu acho que é isso. Queria agradecer, Alexei. Foi um prazer aí. Não esperava menos, né? Eu sei do teu conhecimento técnico, a tua forma clara de falar. Acho que foi muito legal, muito rico. Tá? Poderia falar mais. Eu tinha assunto, mas temos que tornar isso aqui também acessível a todo mundo. E acho que ficou num formato, num tempo bem legal. Deu para trazer um pouco de tudo. E essa era a nossa ideia. Eu agradeço muito o seu convite novamente e eu acho que vai ser um podcast muito, muito acessado, porque tem informações peculiares, informações importantes para uma população grande de pessoas com diabetes, de médicos que se interessam e que veem isso no seu dia a dia. Muito bom. Então é isso. Assim terminamos mais um episódio do Medicina em Evidência. Acompanhe nossas redes sociais, o Instagram sempre com as novidades, sempre com novos episódios, cortes, o Pod Medicina em Evidência. No YouTube, Medicina em Evidência Podcast, o canal que vai ter sempre um vídeo novo toda quarta-feira, às 20 horas.
fica lá para ser visto a qualquer horário, mas toda quarta-feira às 20 horas é lançado um novo episódio. E no Spotify, Medicina em Evidência, procure o canal lá nos podcasts e acompanhe a gente, siga a gente, curta a gente, dissemine, porque a gente vai tentar trazer sempre uma informação de valor, de qualidade. E até a próxima.